Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade em eternidade. Bendito seja o nome da tua glória. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Bendito seja o nome da tua glória, passa todo louvor. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Bendito seja o nome da tua glória. Estava ali numa morte vicária, numa morte substitutiva. Nós é que deveríamos estar pendurados naquele madeiro. Nós é que deveríamos ser condenados naquele julgamento. E ele nos representa, ele vai para que nós não estivéssemos ali. E aquele momento, portanto, não tinha nada de doce. Não era um momento, embora um momento glorioso, porque diz Isaías no capítulo 53 que ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Mas esse gozo proposto pelo Pai, esse gozo que o Filho sente na cruz, é o gozo da missão cumprida, é o gozo da redenção alcançada. A cruz é o clímax da história da redenção, que começa com a encarnação e que se cumpre na cruz do Calvário. Mas apesar da grandeza, da sublimidade, da beleza, do alcance, da importância daquele momento, é um momento difícil, é um momento de separação, é um momento em que o peso do pecado está sobre os ombros de Jesus. Imaginemos, portanto, todo o histórico de pecado da sua vida e da minha vida. Imaginemos todos aqueles que estavam sendo reconciliados por Jesus com o Pai naquele momento. Não é à toa que a reação, a percepção de Jesus é que ele estava naquele momento desamparado. Daí ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Ele então toma daquele vinagre e em seguida profere a sua famosa expressão tetelestai, está consumado, totalmente pago, dívida cancelada. Paulo vai lançar luz, inclusive, sobre esse momento da cruz, na carta aos Colossenses, capítulo 2, quando Paulo fala de um escrito de dívida que era contrário a nós. Esse escrito de dívida é uma cédula onde todos os nossos erros, todas as nossas infrações, todos os pecados cometidos por ações, por palavras, por gestos, os pecados de omissão também, todos eles registrados ali. E Paulo se apropria de uma figura jurídica naquele momento, porque quando, no século I, um prisioneiro era confinado no cárcere, quando chegava o dia da sua soltura, quando ele cumpria a sua pena, o juiz pegava uma cédula chamada escrito de dívida e ali todos os erros, todas as infrações, todos os crimes daquele prisioneiro que estavam discriminados ali, o juiz ia no rodapé daquela cédula e escrevia uma palavra em grega, que é a palavra que Jesus profere na cruz, tetelestai, dívida cancelada, e o juiz ia e riscava
todos os erros, todos os crimes que havia cometido e entregava para o escrivão, que em seguida abria um processo e o prisioneiro saía então do cárcere, as portas eram abertas, ele era devolvido à sociedade. Paulo diz: foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Foi exatamente isso que Jesus fez comigo e com você. Contra nós havia uma cédula imensa, enorme. Todos os nossos erros estavam ali. Todas as nossas falhas, todas as nossas injustiças, todas as palavras inadequadamente proferidas, todos os pensamentos ociosos, todas as intenções malignas, toda a nossa arquitetação do mal, tudo que nós fizemos, ou deixamos de fazer o certo, porque a omissão também é pecado. O livro de Provérbios vai dizer que aquilo que sabemos ser de direito e que não é feito por nós, quando isso acontece, cometemos pecado diante de Deus. É uma ficha corrida, é uma folha imensa, e que Jesus na cruz, ele diz: tetelestai, eu pago os pecados deles, eu os perdoo. Nesse momento eles estão absolutamente livres de tudo aquilo que eles fizeram. Tetelestai, consumado está, paga a dívida está nesse momento, contra mim e contra você. Agora, quando nós pensamos nessa cena grandiosa, a cena da cruz, pensaremos isso nesses próximos dias, veremos filmes, ouviremos canções. As nossas igrejas apresentarão cantatas pela manhã e à noite no próximo domingo, relembrando e ensinando essa história para aqueles que não a conhecem ou para aqueles que até conhecem historicamente, culturalmente, mas não alcançaram o significado bíblico daquela cena. O que ela representa de fato para cada um de nós. Por que Jesus precisou passar por isso? Por que foi necessário que ele fosse à cruz e na cruz sentisse minutos, instantes de abandono? Por que foi necessário que ele morresse do jeito que ele morreu? Por que foi necessário tanto sofrimento? Porque não foi apenas a morte que Jesus passou, mas antes disso ele foi martirizado. Ele foi humilhado pelas autoridades romanas. Bateram no seu rosto, colocaram uma coroa de espinho, o agrediram, o ofenderam, duvidaram da sua palavra, zombaram da sua missão. Disseram para ele: se tu és mesmo o rei dos judeus, quem tu dizes que é, desça da cruz, saia daí. Uma zombaria, um deboche diante do Filho de Deus. E qual foi o crime de Jesus, afinal de contas? O que ele fez para merecer aquele escárnio, aquele desprezo? A própria população que uma semana antes o recebe com alegria, na famosa entrada, na passagem da entrada dele em Jerusalém, quando gritam e saudam e cantam e se alegram, dizendo: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Essa própria multidão, naquele momento, 7 dias depois, prefere Barrabás, um criminoso, reconhecidamente criminoso. Tantas humilhações, portanto, Jesus passou. A tensão que Jesus experimenta, ela é tão grande, que na madrugada de véspera, ele goteja sangue no Monte das Oliveiras. Ele não conta sequer com a presença dos seus discípulos, que embora próximos, estavam ausentes no sentido da atenção, estavam dormindo na hora que ele precisava que eles fizessem vigílias de oração. Ele é traído por Judas na última ceia. Ele é abandonado por 10 discípulos. O próprio Pedro, um dos mais próximos do ministério de Jesus, o primeiro a pregar e cuja pregação dá origem à igreja, Atos capítulo 2, esse Pedro, embora razoavelmente próximo, porque ele é o único dos discípulos que vai no átrio ver onde o julgamento de Jesus está acontecendo, mas ele covardemente diz que não conhece Jesus. E não apenas diz que não o conhece, não apenas o nega, mas com palavras, inclusive, inadequadas, de baixíssimo calão. Chegam a ser ofensivas as palavras que Pedro usa, quando ele é reconhecido por aquela mulher que diz: tu andas com eles, você fala como um galileu, eu te conheço, eu já vi você em peregrinações, eu já vi você andando com ele. Diz: mulher, eu não conheço esse homem. Essa palavra é ofensiva, inclusive, a sociedade bíblica suaviza, inclusive, o que realmente Pedro disse naquele momento. As últimas cenas, portanto, de Jesus eram as piores possíveis. Não é à toa que ele toma daquele vinagre.
Não é à toa que ele se despede desse mundo experimentando o amargor daquele momento. Porque, de fato, o que ele experimenta naquelas últimas 24 horas da sua vida foram extremamente difíceis. E por que ele precisava passar por isso? Não seria mais fácil, nós, com o nosso pragmatismo, não poderia ser mais fácil Deus, na eternidade, na glória, num grande pacto com o Filho e com o Espírito, perdoar a humanidade inteira, sem que fosse necessário o envio do Filho de Deus? Não poderia Deus enviar então um anjo, e o anjo pregar o Evangelho? Eu imagino quantas e quantas pessoas aceitariam, porque nós somos afeitos e impressionados com o sobrenatural, afeitos e impressionados com milagres. Eu imagino um anjo descendo, quantas pessoas ficariam abismadas com aquela cena. Um anjo, portanto, não poderia ser enviado. Mas quando nós olhamos o Antigo e o cumprimento, que é o Novo Testamento, nós aprendemos que, primeiramente, o envio de Jesus era necessário. Para que ele dissesse, está consumado, naquela sexta-feira derradeira de sua vida aqui, ele precisaria vir a esse mundo. Não poderia, lá na glória, no céu, Deus perdoar simplesmente a humanidade. Ele precisaria descer às partes baixas desse mundo. Ele precisaria sair do ventre de uma mulher, porque foi na terra que a queda aconteceu. Foi nessa criação, nesse espaço chamado terra, que Deus deu de presente ao homem e entregou aos cuidados do homem, para que o homem cuidasse desse jardim, fosse o zelador, o síndico, e mantivesse isso aqui em funcionamento. Deu ordem a Adão para que os animais tivessem seus nomes, deu a ele uma esposa para que juntos constituísse família e habitasse a terra através dos seus filhos e da multiplicação dos mesmos. Foi na terra que a tragédia aconteceu. Foi na terra que o lapso ocorreu. Foi aqui que a derrota do homem aconteceu. Era necessário que o Senhor visse e descesse as partes baixas da terra. Era necessário que ele deixasse a sua glória. Era necessário que ele saísse do ventre de uma mulher. Era necessário que ele se identificasse como um de nós. Para que na cruz, 33 anos após o seu nascimento, ele pudesse dizer a palavra tetelestai, está consumado. A terra que sofre até hoje e geme com dores de parto, como diz o apóstolo Paulo, esperando a redenção dos filhos de Deus. Essa terra tornou-se, segundo o relato de Gênesis, capítulo 3, que ela se tornou maldita por causa do pecado de Adão. A terra produziu espinhos e abrolhos. Agora a mulher sente dores absurdas de serem sentidas para que venha uma criança ao mundo. Com suor, com labor, com dificuldade, com sofrimento, vivemos nesse mundo. Um mundo de tragédias, um mundo de morte, um mundo de corrupção, por causa do evento do Éden. Era necessário que o Senhor viesse a esse mundo. Era necessário que essa terra e essa criação e todas as esferas da criação que geme, que sofre por causa da tragédia do Gênesis, fosse resgatada pelo Senhor, fosse remida pelo Senhor. Não é à toa que naquele momento da crucificação, quando Jesus ele entrega o seu espírito, Mateus capítulo 27 diz que há uma reação cósmica, há uma reação da criação. Diz que a terra treme, o véu que estava no santuário é rasgado de ponta a ponta. A terra geme, houve escuridão na terceira hora. Diz o texto que os sepulcros foram abertos. Homens e mulheres e crianças e idosos que estavam mortos e eram de conhecimento de Jerusalém, ressuscitaram. Voltaram e entraram em Jerusalém. É uma reação do cosmo, é uma reação da criação. Por causa da glória daquele momento, por causa da grandeza daquele momento. Afinal de contas, o Filho de Deus está pendurado naquela cruz. A terra não poderia reagir de outra maneira. Precisaria ter um registro cósmico da beleza, do alcance, da profundidade daquele momento. E a reação é aquela: mortos voltam a viver. Terra fica escura, treme, tal a glória da crucificação do Senhor, tetelestai. Está consumada.
Ele retorna do terceiro dia, mas naquele primeiro momento, ele alcança essa vitória para o seu povo. Precisaria ser aqui. Não poderia ter um pacto eterno lá em cima. Era necessário vir resgatar, reder os homens. Precisaria ser um homem para que na cruz fosse proferida a expressão tetelestai. Tinha que ser um homem. Não poderia ser um anjo poderoso, como aquele enviado para lutar à frente dos exércitos de Josué. Ali nós temos uma cristofania. Precisaria ser alguém de fato encarnado, identificado. Um anjo poderia resolver muita coisa, mas um anjo não poderia se tornar como um de nós. Quem ofende a Deus no Éden é o gênero humano. Não foram seres angelicais que ofenderam ao Senhor. Foi o homem, foi Adão, foi Eva. Um como de nós precisaria vir e resgatar, restaurar, consertar essa história. Não é à toa que Paulo, em boa teologia, diz, Romanos capítulo 5, ele fala, Jesus é o segundo Adão. Ele veio como um de nós, sentiu as nossas limitações, sentiu as nossas dores, sentiu o desprezo dos homens, as dificuldades de se viver nessa carne, nessa dimensão da existência chamada terra. E como é difícil viver, ainda que seja glorioso viver, mas como é difícil viver. Como é difícil, queridos, estamos numa semana terrível. Você liga a televisão, você abre os canais das redes sociais, você vê notícias ruins a semana toda, todo dia. É bomba atômica, é bomba química sendo lançada sobre crianças. É rumores de guerra, é corrupção em todos os níveis, inclusive entre pessoas que criticam a corrupção. É morte, doenças, tragédia, bala perdida. Ele precisou vir a esse mundo, passar pelas limitações que nós passamos, enfrentar as mesmas tentações que nós enfrentamos, e a Escritura vai dizer que ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. É a única distinção que há entre nós e o Senhor, é que nós caímos, cedemos à tentação, e ele jamais cedeu. Eu fico imaginando como foi difícil para Jesus permanecer 33 anos absolutamente íntegro, todos os dias e todos os momentos. Porque nós não pecamos quando apenas fazemos algo errado. Quando deixamos de fazer o certo, nós pecamos. Quando nós omitimos, quando nós pensamos, quando nós intencionamos, o pecado ali está. Tiago, na sua carta, na sua epístola, vai dizer que o pecado está em nós. Ele vai dizer, ninguém quando é tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado segundo a sua própria cobiça. Está em nós. Podemos não nos deitar com a mulher que não nos pertence, mas está ali, aquele sentimento, aquele olhar perverso, aquele olhar que deseja. Podemos nunca nos apoderar de R$1 milhão de propina, mas como isso nos tenta em algumas ocasiões. Podemos não cair no pecado da mentira, mas como somos levados às vezes a não dizer determinadas frases e determinadas palavras que podem nos comprometer. Tentamos ser aquilo que não somos, tentamos vender uma imagem que é irreal, que é mentirosa. Nós sabemos o quão é difícil ser crente. Quando a graça de Deus nos alcança, o Espírito Santo, uma das tarefas do Espírito é nos fazer semelhantes a Jesus. E Ele ilumina a nossa vida de tal maneira que toda impureza, toda a sujeira, toda a imundície, toda a pecaminosidade, toda a depravação, ela salta aos nossos olhos. Antes da conversão nós nos achávamos que éramos os tais. Aí vem o Evangelho, vem o Espírito Santo e nos convence
do pecado, da justiça e do juízo. Revela o ser horrendo que eu sou. Revela o ser pecador que eu sou. Revela que eu não mereço nada a não ser a condenação. Revela que eu sou inimigo de Deus. E eu que achava que eu era amigo, que eu tinha simpatia, eu fazia as minhas rezas, as minhas novenas, as minhas campanhas, as minhas orações, eu tinha lá um respeito pela igreja, um respeito pelo evangelho, um respeito pela ideia de Deus. Eu sou um ser respeitável até vir o evangelho de Jesus, até vir o Espírito Santo e mostrar que eu sou pecador, destituído da graça, que eu sou merecedor da condenação, e que não há nada bom em mim, que tudo que há em mim é treva. E aí eu olho, eu percebo que eu estou perdido, e que antes de mim há um abismo, e que eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que me salve dessa destruição que está garantida. Jesus veio a esse mundo e se identificou com a nossa miséria. Andou no meio de leprosos, se aproximou de prostitutas, viu paralíticos, tocou em paralíticos, ordenou que eles levantassem. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que se identifica com o gênero humano. E eu fico imaginando, porque Deus ordenou a Moisés que dissesse ao povo: o cordeiro que será imolado precisa ser sem defeito, macho, não pode ter imperfeições, não pode ter cicatrizes, não pode ter machucados. Aquilo é um símbolo da integridade, da perfeição do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Ele andou 33 anos, nunca errou, nunca pecou em pensamento. Imagine o que é isso, queridos. Ele nunca foi descoberto pelo Espírito Santo com um pensamento ocioso e fraudulento, mal intencionado. Nunca pecou nas palavras, nunca pecou nas ações. Precisava de fato encarnar, sentir essas dores, mas ao mesmo tempo que ele como homem precisou vir e sentir na pele a miséria humana, as limitações humanas, precisava também na cruz que quem subisse a ela fosse Deus. Porque, como eu disse, o cordeiro tem que ser imolado, tem que ser perfeito para ser imolado. Não pode ter defeitos, não pode ter machucados, não pode ter cicatrizes. E qual é o homem, já que era o gênero humano que precisava ir à cruz, não um anjo? Que ser humano é capaz de andar em perfeita, em absoluta perfeição? Que ser humano poderia chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu resolvo a demanda da humanidade. Eu estou aqui e eu vou à cruz por eles. Eu posso me entregar, porque não é apenas o gesto de entrega que estava implicado. Porque se bastasse se entregar, eu e você poderíamos dizer: Senhor, eu amo os homens, eu amo a humanidade, eu quero subir e com o meu gesto o Senhor reconcilia os homens. Nossa oferta presunçosa, arrogante, não seria aceita, porque eu e você somos falhos e pecadores. Para ir para a cruz, teria que ser um homem, porque é o homem que comete o lapso no Éden. Não foram anjos que caíram, foi o homem que caiu. O problema é com o homem, Deus e o homem. Mas qual é o homem que pode chegar na sexta-feira, dita da paixão, e dizer: está consumado, dívida está paga, eu resolvi agora o problema da humanidade, está riscado o escrito de dívida, não com tinta do juiz, mas com o meu sangue? Quem poderia dizer isso? Quem poderia se oferecer?
Qual homem teria esse credencial? Gandhi não poderia ser. Martin Luther King também não. Churchill também não. Madre Teresa de Calcutá também não. Irmã Dulce também não. Quem poderia? Seu pai não poderia. Calen não poderia. Porto Filho não poderia. Simonton não poderia. Calvino não poderia. Spurgeon também não. Qual é o homem? Porque todo homem, toda mulher, por mais reto, íntegro que você conheça, é pecador. É derrotado pelo pecado. Está ali, tomado pelas algemas do pecado. Nasce morto espiritualmente. João vai dizer que nasce inimigo de Deus os homens, porque já nascemos pecadores. Não nos tornamos, mas já somos. A semente perversa, maligna, apodrecida da nossa natureza já está lá. Por mais que amemos os nossos filhos e netos, falamos, não pise no chão frio. Ele vai lá e pisa. É engraçado, é prazeroso para ele afrontar, desobedecer pai e mãe, questionar a autoridade do avô. Nós achamos engraçado, mas essa rebeldia, essa desobediência rosada é expressão da pecaminosidade. E à medida que vai crescendo, vai se aumentando os níveis de ofensa. Mais longe essa criança vai. Aumentarão os níveis de desobediência. A pecaminosidade ficará mais ousada. Porque nascemos assim. Qual ser humano, afinal de contas, poderia, em algum momento da vida, chegar diante de Deus e dizer, eu resolvo, eu pago a dívida que a humanidade tem com o Senhor? Nenhum homem. Embora, portanto, ir à cruz precisaria um homem, mas não é qualquer homem. O Pai sabe disso, o Filho sabe disso, o Espírito Santo sabe disso. E por saberem disso, o que Jesus faz na glória é dizer para o Pai e para o Filho e para o Espírito, eu vou. Não há um que possa fazer isso. O único que pode fazer isso sou eu. Portanto, eu me ofereço. Eu desço as partes mais profundas e baixas da terra. Eu sairei de um ventre de uma mulher. Não serei um ser poderoso, no sentido de ser distinto deles. Minha natureza será igual a deles. Sentirei fome como eles sentiram. Sentirei fome como eles sentiram. Sede como eles sentiram. Chorarei a morte como eles choram. Verei as limitações que eles experimentam. Tocarei em leprosos, porque aqui na glória é ambiente de virtude, de cura. Não tem lepra aqui, então eu me aproximarei dos leprosos. Eu irei em direção às prostitutas, que são discriminadas, duplamente discriminadas. Eu irei aos banidos, aos esquecidos, aos humilhados. Eu irei aos anciãos desprezados, tidos como nada. Eu me aproximarei das crianças que também não são contadas, são consideradas como nada. Eu serei levado ao deserto e lá no deserto enfrentarei as tentações perversas do adversário deles. Como ele foi, depois do batismo, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e lá foi tentado. E a primeira tentação é uma zombaria do diabo. Mateus capítulo 4. Porque Jesus está 40 dias jejuando após o seu batismo e chega Satanás e diz, se tu és o Filho, transforma a pedra em pão. Se tu és o Filho. 40 dias antes, no momento do batismo, Jesus ouviu do Pai, tu és o meu Filho, em quem me comprazo. A primeira palavra do diabo é levando Jesus a duvidar do que ele ouvira do Pai 40 dias antes.
tentação ousada. Ele vai até o deserto. Jesus, no grande acordo com o Pai e com o Espírito, passarei por tudo isso. Mas precisamos. Eles precisam. Não há um entre eles que não seja pecador. Todos eles são defeituosos, cordeiros defeituosos. A oferta será rejeitada por nós. As nossas narinas não receberão essas ofertas múltiplas, como aroma suave, porque estão rompidos conosco por causa do pecado. Há um abismo entre eles e nós. Eu irei. Manda o anjo avisar Maria, manda o anjo avisar José. E diz o texto que Jesus vem do ventre, nascido de mulher, nascido sob a lei. Como um de nós, que por causa disso pode se identificar conosco. É um sumo sacerdote perfeito, não como o do Antigo Testamento. Porque o sumo sacerdote, ele próprio pecador, precisava expiar o próprio pecado, oferecer expiação por si e pelo povo. Jesus não. Perfeito, embora perfeito, identificado conosco, sabe o que é padecer, sabe o que é morar numa favela, porque a sua região era empobrecida, miserável. Não nasceu na rica, poderosa e militarizada Roma, nasceu em Jerusalém. Foi chamado de Nazareno, desprezado por causa disso. Preferiu ser identificado com eles. Jesus de Nazaré é o seu nome. Não fez questão de ser amigo de reis, ao contrário, chamou o rei de raposa. Questionou a autoridade de Pilatos, omisso e arrogante. Jesus diz para ele: olha, toda a autoridade que tu tens, só tens porque o meu Pai te concedeu. Não fez questão de ser amigo de Pilatos. Ovelha muda levada ao matadouro. Não se defendeu. Não apresentou argumentos em pró à sua libertação, mas aceita o desígnio. Porque estava na Escritura que ele precisaria resgatar o seu povo dessa maneira. Isaías vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação, Senhor? Não havia beleza e formosura no Filho de Deus. Precisava ser um homem a proferir a expressão tetelestai, mas esse homem precisava ser o Deus encarnado. O único perfeito homem que já pisou nesse mundo. Para que naquele grande momento, no momento da entrega da sua vida, da entrega do seu corpo, da entrega da sua alma, o sacrifício dele fosse considerado pelo Pai, por Deus Pai, um sacrifício perfeito, um sacrifício inigualável, um sacrifício excelente, dado pelo único que poderia se oferecer naquele momento. Diz o texto de Paulo que por causa desse gesto, o Senhor, Deus Pai, após a ressurreição e ascensão do Filho de Deus, quando ele é ladeado de anjos, de acordo com o relato de Atos 2, e volta para o Pai o recebe de volta e lhe dá um nome que está acima de todo nome. Um nome que toda língua confessa que Ele é o Senhor. Um nome que todo joelho dobra. Um nome que Satanás respeita, treme e tem terror. Diz o texto de Colossenses que Jesus na cruz expôs os seus inimigos adversários, os inimigos espirituais, os demônios, os que nos acusam,
Satanás principalmente, ele, Jesus, com esse gesto, homem e Deus, Deus homem na cruz, dizendo tetelestai, ele expôs Satanás ao desprezo. Desprezumbou dos inimigos, os nossos acusadores, os meus e os teus, aqueles que insistem para que não nos esqueçamos dos nossos pecados, sempre lançando o nosso pecado em rosto, dizendo que não somos merecedores, dizendo que somos indignos de pastorear a igreja de Deus, de botar a mão na obra de Deus, de cantar, de louvar, de dar aula, porque somos assim, somos assado. Jesus, na cruz, ao proferir a expressão tetelestai, ele despreza, risca o escrito de dívida, silencia o inferno. Só podia ser o Senhor mesmo, homem e Deus, levado à cruz, e indo à cruz, vendo, como diz Isaías 53:12, ele verá o trabalho da sua alma, ele contempla os 3 anos de ministério, ele olha com os olhos do Filho de Deus que ele é, e a olhar aquela humanidade que estava sendo remida, resgatada na cruz naquele momento, ele não vê apenas João, ele não se lembra só de Pedro, ele não se lembra só de Maria, de Tiago, de Bartolomeu, mas ele pensa também nos Paulos, que seriam alcançados dentro de algum tempo. Ele pensa nos Joaquins, ele pensa nos Rogildos, ele pensa nos Flávios, ele pensa nos Marcos, ele pensa no Joilson, no Kleber, ele pensa no Idauro, na Sandra, na Simone, ele pensa nas Anas, nos Cales, nos Robert, nas Saras, nos Silvios. E diz o texto de Isaías 53:12, que ao ver, ao contemplar o resultado da sua obra na cruz, ele fica satisfeito, louvado seja o nome do Senhor. Ele fica satisfeito. A redenção se consumou, o véu se rasgou, o acesso ao trono de Deus agora nós temos. Deus agora é nosso Pai, podemos chamá-lo de Pai, de Abba Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Homem e Deus, naquela cruz, ainda que num momento amargo, experimentando aquele vinagre, difícil, mas precisava ser assim. A última experiência na terra, amarga, antes da sua ressurreição. Para ficar bem claro, o dano, a dor, o martírio, o peso, e ao mesmo tempo, queridos, a responsabilidade como filhos de Deus que temos. Aí, ele diz: Pai, agora sim, está pronto. Fiz. Prometi que faria, quando deixei a glória. Falei que não fracassaria, e não fracassei. Cumpri. Há uma expressão muito bonita da teologia, que foi cunhada por um teólogo católico, por incrível que pareça, Karl Rahner, chamada economia da Trindade, ou Trindade econômica. Tem a ver com as funções específicas de cada pessoa da Trindade. Cada pessoa da Trindade pode fazer o trabalho da outra, porque tem poder para tal, mas não faz, porque cada uma tem uma função. Ao Pai coube planejar a obra da redenção.
Na economia da Trindade, a função do Filho específica é encarnar e ir à cruz para remir. Agora, entregue, e ao terceiro dia ressurreto, vem o Espírito Santo e cumprirá com a sua parte específica. Ele pega a obra de Jesus realizada na cruz. Ele pega aquela redenção executada pelo Filho de Deus, Deus homem, o único que podia. O Espírito se apropria dessa obra, visita o homem, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mostra a pecaminosidade e, em contraste, a beleza de Jesus, e aplica no coração dos homens a obra da redenção. Tetelestai, realmente consumado está. Não falta nada. O que precisamos hoje, nessa manhã, queridos, aqueles que ainda não se apropriaram dessa grandeza, dessa bênção, de se juntar à grande família de Deus, é chegar diante do Senhor, não mais diante da cruz, mas diante do Senhor, e dizer: Senhor, eu quero fazer parte daqueles pelos quais o Senhor morreu. Eu quero fazer parte daqueles pelos quais o Senhor ressuscitou. Eu quero que aqueles, está no meio daqueles, cuja tua alma se alegra quando contempla que valeu a pena a obra que o Senhor realizou. Eu quero ser teu filho. Eu quero estar reconciliado. Eu também tenho escritos de dívida. Eu tenho pecados e muitos. E sofro por causa deles. Sou torturado por causa deles. Meu passado não me liberta nunca. Eu acordo, eu durmo todo dia com um esfregar no meu rosto dos meus erros. Senhor, risca nessa manhã o meu escrito de dívida também. Queridos, se fizermos isso, se você que ainda não teve esse encontro com o Senhor fizer isso, saiba, ainda hoje, o teu nome sairá desse escrito de dívida e entrará num outro escrito, num outro livro, chamado Livro da Vida. Louvado seja o nome do Senhor, escrito pelo sangue de Jesus. E nós, já reconciliados, já salvos, já caminhando para Canaã, caminhando para Sião, o que precisamos nessa manhã é trazer à memória essa história, compartilhar com vizinhos, com aqueles que vão almoçar conosco, com as visitas que teremos nesse final de semana. É contar, compartilhar essa que é a melhor e mais importante notícia já dada aos homens. Deus deixou a sua glória, se fez um de nós, nasceu de uma virgem, caminhou conosco 33 anos, morreu, ressuscitou, vivo está e voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja! Que notícia! Num mundo de péssimas notícias, num mundo onde temos Síria, onde temos Estado Islâmico, onde temos Trump e tantos outros perversos, podemos dar essa notícia maravilhosa: Jesus vive, reina na glória e no coração de cada um de nós eternamente. Tetelestai, está consumado, completamente consumado. Louvado seja o nome do Senhor.